Olá, me chamo Monique Mamed, sou ortodontista, formada vai fazer 15 anos mais ou menos, tá? Vou apresentar hoje um caso clínico da paciente Maíra. Ela nos procurou com um grande apinhamento dental, né? A principal queixa dela foram que ela tem muitos dentes tortos, tá? Então a gente admitiu ela em 2016, né? Setembro de 2016, tá? Ela tinha essa condição aqui quando ela sorria, tá? Era isso que incomodava ela. É... O tipo facial dela tem aqui alguns estudos, né? Que ela tem um pouco a face um pouco mais alongada, é... enfim, os terços faciais inferiores aumentados, tá? Toda essa parte dela e ela clinicamente se apresenta dessa maneira, tá? Então, assim, óbvio, tinha um trabalho clínico aí a ser feito antes, né, de colocar aparelho e tudo mais, antes de fazer essa correção nela, tá? Alguns foram feitos antes, alguns procedimentos clínicos foram feitos antes da instalação do aparelho, outros foram feitos durante, né, esse tratamento ortodôntico, tá? É... Então, assim, paciente adulto, crescimento completo, saúde geral muito boa, higiene mais ou menos, mas ela estava bem motivada a todos os aspectos que poderia trazer assim, dificuldade de higienização na instalação do aparelho, tá? Aqui ela tinha um apiamento bem severo, superior e inferior, tinha mordidas cruzadas, enfim, dentes em infravestibuloversão, tá? Dentes lingualizados, dentes comprometidos que deveriam fazer extrações, tá? Algumas extrações ela fez antes, mas eu vou passando tudo isso aí para vocês, tá? É... Pronto, colagem superior foi feita aqui em novembro de 2016, tá? Da arcada superior. Vocês vão ver que esse aparelho ele é bem bacana, ele é um aparelho americano, tá? Então ele tem uma prescrição diferente, enfim. Vocês vão ver que, obviamente, a diferença dele para os brasileiros que a gente tem é que ele acaba acelerando essa movimentação ortodôntica, tá? Em dezembro de 2016 a gente instalou o inferior, tá? E extraiu os dentes, os primeiros molares inferiores. Aqui ela em dezembro ainda. Então, aqui em janeiro de 2017, a gente colou os tubos superiores, tá? E eu vou mostrando a evolução bem rapidamente, tá? Aqui a gente já vê uma grande evolução desse apinhamento anterior, tá? Em fevereiro de 2017. Trocamos o fio. E o bom desse aparelho é que você tem que deixar o fio agir, tá? Então não é trocado todo mês o fio. A gente geralmente faz um tratamento completo com 3, 4 trocas de fio somente, tá? Essa resina aqui azulzinha a gente usa para fazer um levantamento de mordida para os dentes saírem um pouquinho de oclusão e facilitar a movimentação ortodôntica, tá? Ele é azul dessa maneira para a gente conseguir depois remover sem estragar a estrutura de esmalte dentário, tá? Então vocês vão conseguir ver bem a evolução aqui, né? Em março a gente fez a colagem dos tubos inferiores, tá? Mas olha, comparado ao que estava antes, já tá bem melhor a questão do apinhamento anterior, tá? Não tá mais tão tortinho assim. E essa molinha aqui, a gente tá abrindo espaço aqui embaixo, nesses dentes inferiores, com a mola, para poder fazer com que esse dente aqui, que tá bem no meio, entre na arcada, tá? Vocês vão acabar vendo que aqui ele já está quase entrando ó, em abril de 2017, tá? A condição dela lateral também já melhorou bastante, tá? Então foi trocado um tipo de fio por esse fio Bioforce. Esse fio Bioforce ele vai agir de jeitos diferentes em cada grupo de dentes, tá? Ele age de uma forma nos incisivos, caninos, premolares e molares, tá? Então a ação dele é bem diferenciada.
Aqui, ó, a gente fez uma colagem de um botão para poder facilitar a gente depois atracionar esse dente, né, que tá entrando agora na arcada novamente, tá? Então já dá para ver uma boa melhora, sendo que a gente colou ela no final de 2016. Então, em maio de 2017, ela já se encontra assim, o superior completamente desapinhado, tá? Sem apinhamento, ou seja, sem dentes tortinhos em cima, tá? E embaixo, na verdade, quase também, porque a gente ainda tá tracionando esse incisivo central aí para poder entrar na arcada, tá? Aqui ela em julho, junho, não, isso, junho, julho. E aqui em agosto, esse deitinho quase na posição, tá? Na posição certinha, vocês podem ver por aqui que essa condição lateral melhorou muito, tá? Na mordida, essa visão lateral. Vamos lá, agosto, ela já estava quase aqui com o dentinho na posição correta de alinhamento e nivelamento, tá? Mudamos o fio inferior e o fio superior continua um pouco mais grosso para poder conseguir uma certa estabilidade, tá? E aí o caso foi evoluindo, colocamos elásticos para arrumar a classe de canino, principalmente. Enfim. E aí essa é a evolução dela. Ó, novembro de 2017 já estava bem melhor, tá? Infelizmente, essa paciente chegou quase no final do tratamento e desistiu, tá? Ela meio que sumiu. Então, em dezembro de 2017, ela estava com essa condição, que foi uma condição muito boa, caso visto a que a gente começou, tá? E ela ainda veio em janeiro, ó, de 2018, tá? E ela foi desistindo depois do tratamento. Então, fevereiro de 2018 foi a última vez que a gente encontrou com ela e ela estava nessa condição, infelizmente, tá? Se eu voltar para vocês verem aqui como é que ela era antes, vou mostrar para vocês, ó. Olha como ela estava antes, tá? E como a gente encontrou com ela pela última vez, tá? Observe que essa parte aqui é bem anterior dela, essa condição dela aqui bem anterior, como já melhorou, né? Então, isso é uma coisa bem bacana de se ver, né? Nessa condição, certo? É basicamente isso. Então, infelizmente, essa paciente desistiu do tratamento, mas a gente conseguiu, em bem pouco tempo, mudar essa condição dela. Obrigada. Tchau, tchau.